Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil, que é um programa mais gostoso do que esse. Estava falando agora com o meu convidado, em tempos que a gente fala de coisas tão difíceis o tempo todo, que as notícias não são favoráveis, de repente a gente está junto à natureza e com a primavera chegando, eu adoro essa estação, eu acho que você também, a primavera traz um renovar e é sobre isso que a gente vai conversar com esse convidado mais do que especial e já conhecido aqui do Casa Brasil, que é Fernando Castiglione. Tudo bem, Fê? Graças a Deus, tudo bem com você, Edi. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que bom. E é como você falou, né? No meio de tanta turbulência, vamos mostrar um pouco de coisa bonita, porque isso gera no entorno da gente também um astral melhor. É isso mesmo. Cuidar da nossa energia nunca foi tão importante, né? Exatamente. Agora, cuidar da energia está absolutamente direto e ligado à natureza. Porque a natureza é um grande refazedor de energia. Exato, né? Ela é uma força muito forte. A natureza tem essa força, seja o mar, seja as plantas. Terra, o Kundalini, que vem de baixo para cima, a energia mais pesada mesmo para a gente enfrentar as coisas, né? Porque o plano espiritual traz de cima para baixo, mas a natureza nos nutre com essa energia da Mãe Terra para a gente completar as energias. Elevar, exato. Né? Você é um paisagista formado, o que é uma raridade. A gente tem poucos paisagistas formados, até na cidade e tudo mais, e principalmente que atuam, que trabalham na área, que faz esse trabalho maravilhoso que está aqui no nosso fundo, todo um trabalho seu aqui, numa residência muito próxima ao centro de Jundiaí, num condomínio. E eu fico muito feliz de gravar aqui e mostrar seu trabalho também. Quando vocês estudam especificamente, não é paisagismo, a sua formação é... Eu sou engenheiro agrônomo, fiz mestrado em paisagismo. Mestrado em paisagismo. Sim, chega uma hora na agronomia que você define 3 áreas, economia rural, engenharia rural e a parte de fitopatologia. Fitopatologia. Isso. É toda a parte dos cultivos, das grandes culturas, né? Que legal. O pessoal de economia rural vai essa parte de crédito, tudo, né? E eu peguei a parte de fito, que daí dentro do fito escolhi o paisagismo. Graças a Deus que ele fez essa escolha, né? Porque senão a gente não teria tudo isso para usufruir do seu trabalho, Sim. na verdade. E é uma história interessante, né? Porque na metade do curso, eu fiz um curso integral de 4 anos, naquela época ainda existia. E eu, sim, me veio que eu gostaria de fazer arquitetura também. Mas aí faltava um ano e pouco, falei, vou ver alguma coisa que eu possa seguir, meio ligado à arquitetura e depois eu possa juntar. E foi justamente o que aconteceu, né? Tudo a ver. Depois da agronomia, fiz o mestrado em paisagismo, peguei interiores, fiz o curso de design de interiores. E hoje eu tenho um escritório que vai desde arquitetura até paisagismo. Isso é fantástico, porque aqui, por exemplo, é um exemplo, né, do seu trabalho. Esse prédio que a gente está vendo aqui no fundo não existia nesse espaço. Não existia. E é uma proposta do seu escritório já em termos de arquitetura. Exato. Aí você fez os interiores desse prédio, que você começa a ver algumas imagens aí, que ficou maravilhoso. Por quê? Você tem um olhar do paisagismo para a arquitetura e para interiores. Um complementa o outro, né? Isso. E é o que eu falo, existem alguns profissionais, amigos nossos, assim, que entendem esse casamento. Um não quer aparecer mais do que o outro, porque, na verdade, o que importa é o cliente ter o resultado, né? Então, assim, com alguns outros arquitetos, eu consigo casar, né? É um respeito. O que você está fazendo de arquitetura? Eu pergunto. Tá, então vamos seguir essa linha, porque é uma coisa só, né? Não adianta pensar isoladamente. Eu gosto quando se fala que o paisagismo abraça a arquitetura, né? Mas mais do que abraçar, ela participa e faz parte de... Ela faz parte do processo também. Quer dizer, para quem está lá em casa, que está reformando, hoje as reformas estão muito comuns, né, com essa coisa do Covid, de pandemia, as pessoas querem muito área externa, né, Fê? Sim. As pessoas nunca valorizaram tanto um jardinzinho, uma grama, um verde, uma árvore, porque isso tem nos salvado nesse período de ficarmos principalmente presos. O próprio. Né? Não é? Porque as pessoas procuravam isso fora, né? Isso. Então agora as pessoas estão investindo no deles e no deles. Que bom! E isso mudou muito a filosofia de morar. Mudou. Então, o paisagismo, acho que está num momento muito feliz, que está socorrendo as pessoas em termos de saúde mental, em termos de saúde geral da família, porque você solta a criança num gramado é completamente diferente dela ficar num lugar com um tapetinho plástico brincando. Não tem a menor dúvida. É outra energia, é outra coisa. A criança, ela brilha quando ela vem para a natureza, né? E isso é possível fazer mesmo
mesmo nesses tempos, que graças a Deus está amenizando. Está amenizando. Mas levar as crianças, levar a família para a natureza sempre foi um santo remédio. Sempre. Nós viemos... É histórico isso, né? É pré-histórico, aliás, né? Não tem como desvincular o homem da natureza. Esse espaço que você planejou, por exemplo, é muito legal, porque ele está todo integrado com a área externa, que eu acho que é o que as pessoas estão querendo para casa, não é? Sim. Você sente isso? Muito. Essa integração aumentou também depois da pandemia? Aumentou. Nesse caso ainda, ela não está anexo, porque o espaço já existia para fazer isso. Ainda é um passo anterior, né? Porque hoje em dia é tudo junto. Já está o anexo da casa, já é todo esse espaço, integrado, né? Aqui, como a gente tem toda essa estrutura da piscina, de vestiário, tudo, então lá coube bem. Anteriormente lá era um pergolado, e aí assim, estragava móvel, era aberto. Batia sol, então o cliente não estava confortável. Aí decidiu investir nesse espaço. Agora você pediu uma licença poética para fazer esse espaço. Você falou, não quero seguir a linha da casa, porque a casa é de linhas mais retas. Sim. E a sua filosofia do seu escritório é trabalhar mais no orgânico, é isso? Veja, para esse caso sim. Para desconectar da arquitetura original, né, da casa, da principal, eu quis assim, branco, né, assim, não entrar com nenhuma outra cor e mudar as formas. Entendi. Então ele virou uma escultura dentro do jardim. E ao lado da piscina. Sim, sim. Quer dizer, ele também tem uma função estética. Tem uma função além estética. de ser ergonomicamente perfeita, né? Sim. Porque ele está perfeito para a função que ele tem. Ele está seguindo as linhas de jardim. Relax, na verdade. Né? E ele segue as linhas orgânicas do jardim, que depois a gente vai percorrer e você vai sentir. No segundo bloco, eu vou passear com o Fernando aqui, né, nessa propriedade, para você ver essa coisa da organicidade do Fernando, que eu gosto muito. Me parece, né, eu tenho certeza, claro, que o paisagismo, ele é tão esteticamente importante para os projetos quanto você comprar o seu sofá, o seu tapete, o seu quadro. Essa coisa da arquitetura abraçada, quando eu olho daqui, estou conversando com o Fernando, você se sente já acolhido na parte externa da casa. Muita gente procura o acolhimento só no interiores, né, Fernando? Exato. E o paisagismo, ele pode abraçar de uma forma... Tem a mesma função na área externa. Que assim, né, eu falo que o jardim, ele tem aí um diferencial do interior. Quando você compra um sofá, 40 dias ele está na sua casa. Isso. O jardim, o resultado é a longo prazo. Isso. Então as pessoas têm que ter, além do cuidado, né, tem que ter paciência. Não adianta, porque o resultado são 4 anos no mínimo. 4 anos? Sim. Para ele chegar no ponto que ele tem que chegar. Porque quando a gente faz o projeto de paisagismo, ele é projetado na planta à escala adulta. Né? Então a representação da copa da árvore é ela no tamanho adulto. Certo. Só que quando você implanta, existe até uma certa frustração. Claro. Porque cada planta adulta, ela ocupa um espaço. Então termina de fazer a implantação, a pessoa fala, mas ficou vazio. Eu falei, calma, porque você não nasceu desse tamanho. Isso. Né? Mas é um processo, porque tudo também vai depender... É quase budista já, né? É a paciência de acompanhar o desenvolvimento. Exato. Olha o que tem de passarinho aqui, vocês estão ouvindo, gente? Não sei se está precisando ouvir. Isso tem um participando privilégio da também, entrevista, né? É muito legal. Agora, essa coisa é muito legal, porque a gente está acostumado a ter tudo de imediato, né, Fernando? A ansiedade das pessoas é um atropelo total. É um atropelo. E olha, nós como profissionais, nós temos que tomar cuidado para isso não atingir a gente. É verdade. Vai criando um mal-estar porque você quer atender, mas assim, as coisas têm processos. Né? Eu preciso até do processo para entender o que a pessoa quer. Sim. Né? Ela chega com um monte de informação, a gente precisa filtrar, porque tem coisas que não falam uma com a outra. Né? Então assim, é muito... Tem que ter muita psicologia, muita paciência. Acho que o profissional da área de arquitetura... Bom, de maneira geral, nunca... A psicologia teve que estar tão presente para você entender o outro. É verdade. Ele vem com uma ansiedade que às vezes talvez não seja nem aquilo que ela foi te procurar. Entendi. Ela quer uma mudança para a vida dela que pode vir através de um projeto de interiores, pode vir através de um projeto de paisagismo, de uma reforma da casa, porém, se ela não estiver disposta a uma reforma íntima, essas coisas não vão se conversar e vira uma tortura. Porque ele quer tudo de imediato e essa mudança imediata é só externa. A interna também demora. Eu tenho uma cliente fora de Jundiaí, eu tenho uma certa intimidade até. E ela me procura periodicamente para mexer na casa, né? E eu falo, fulana,
você precisa fazer a reforma íntima. Entendi. Né? Eu vou resolver essa questão aqui, mas vai durar 6 meses. Entendi. Dito e feito. Entendi. Mexer só no externo acho que está mais do que comprovado, né, gente? Por tudo que a gente tem passado, que não resolve. Para a gente resolver as coisas internas, a gente tem que mexer nessa força motriz que é interna. Exato. E aí essa força motriz estando equilibrada, ela vai saber lidar com essas mudanças todas externas. É lógico que você ter um movimento na sua casa, uma reforma, a mudança de um estofado, de uma cor, isso ajuda, mas não resolve. Não resolve. Não resolve. E por falar em não resolver, a gente vai falar de coisas que resolvem nesse programa. A gente está dando dicas para você. Não sei se você percebe a importância de uma entrevista como essa, que é lançar esse olhar para dentro e lançar esse olhar para fora. Né? Que esse dentro e esse fora estejam harmônicos. Exato. E aí sim o ritmo fica harmonioso, né, Fê? Agora no segundo bloco a gente vai dar uma pausinha rapidinha aqui para os nossos amigos patrocinadores e a gente vai voltar passeando um pouco pelo jardim, mostrando espécies, formas, jeitos de montar esse jardim externo, tá bom? Aguenta aí que a gente volta já. Voltando então com o Fernando Castiglione, nesse jardim delicioso. O dia está até nublado, mas você sabe que para a imagem de TV é muito bom. A gente fica sem sombras e você consegue entender direitinho as formas do jardim. Fê, vamos dar uma roladinha por aí? Vamos. Interessante para falar. Vamos lá. Olha que delícia, gente. A casa então de linhas retas mais atrás. O seu projeto com essa sinuosidade suave para o jardim aqui na frente, que já combina com esse pé dessa jabuticabeira. Que tá um espetáculo. Vem aqui, Jaiminho, vem mostrar essa jabuticabeira pra gente. Essa época, Fê, a gente está aqui final de setembro, não é? Entrando a primavera. É natural da jabuticabeira isso, por exemplo, ou a jabuticabeira dá fruta a qualquer momento? Assim, o essencial para a jabuticabeira é a água no pé, né? Então tem muita água no pé. Mas assim, dá para perceber, né, que as plantas estão assim, no ponto para explodir, né, do bom sentido, esperando aí essa transição mesmo do inverno para a primavera. Ainda não é o clima certo de primavera, né? A gente ainda passa por um período de seca até meados de outubro, tudo para depois tudo dar início aí na fase bonita que a gente diz, né? Apesar que fase bonita tem todas as estações, né? Agora, Fê, para resolver isso, vamos caminhando assim, o pessoal vai também se deliciando com o seu jardim, que a gente está mostrando aqui todas essas formas arredondadas que você sai do chão com elas, né? Muito legal mostrar o jardim. A arquitetura é a mesma da arquitetura. Da arquitetura, é Sim. Isso que deixa tão agradável aos olhos, né? Exato, é o conjunto harmônico. Agora, na primavera, quer dizer, o que marca a primavera, então pensando em outubro, são as chuvas, tá certo? E nesse período todo, como é que esse jardim tá lindo, final de setembro, com a seca que a gente teve esse ano, que foi terrível, né? E ele tá lindo assim. Qual o segredo? É uma irrigação e ela é toda automatizada? É isso hoje o segredo dos grandes jardins como esse? O investimento num jardim desse porte não justifica sem uma irrigação, tá? Se você for levar em conta a irrigação desse espaço, não sai, acho que 1% do valor da implantação do jardim. Então, Foi bom você falar nisso, porque eu estou assustado com o preço das plantas. Tudo subiu muito durante a pandemia. As plantas também? As plantas também. Mas assim, não justifica você... Porque ninguém fala assim... as pessoas falam, eu vou molhar quando eu chegar do trabalho, eu vou pôr uma bermuda, vai fazer isso 3 dias, depois não vai fazer mais. Tá. Né? Então assim, o resultado... Isso é uma ilusão, de que o marido vai ficar molhando o jardim. Eu já tive que quebrar muito piso pronto, porque a pessoa não quis fazer na época que tinha que fazer, porque isso é importante dizer, né? O jardim começa junto com a construção. Não adianta chamar lá no final, porque existe uma infraestrutura para o jardim funcionar que tem que ser feito durante a obra. Principalmente iluminação e irrigação. Porque depois, se pega uma casa já com piso pronto externo e você resolve fazer irrigação, tem que quebrar tudo. Tá? Ou fica muito mais complicado. Então todo esse A infra tem que ser junto com as obras. E a arquitetura tem que sair junto. Não precisa plantar, não precisa fazer nada. Basicamente a infra é a iluminação e a irrigação. Exatamente. Se tiver algum outro elemento, uma cascata, alguma coisa nesse sentido. Mas é hidráulica, ponto de hidráulica, né?
Mas assim, esse cuidado, né, voltando aí, por que está tão bonito? A gente bebe água todo dia, a gente come todo dia, então a planta tem que receber tudo isso diariamente, né? Não adianta você ter um jardineiro que vem uma vez por mês, você fica com o jardim bonito uma semana e 25 dias com o jardim feio. Então, quer ter um jardim bonito? Demanda mão de obra específica, um bom técnico que saiba de adubação, aplicação de calcário, pulverização de praga, doença, poda na época certa de cada espécie. Então é bem complexo, viu, para você. Ou seja, é cuidar de coisa viva, né? É cuidar de coisa viva. Não é de plástico que tá lá e acabou, né? Eu tô vendo esse jardim vertical. Mostra aqui, Jaiminho, pra gente. Não vai cair na piscina, hein, Jaime? Que você tem que socorrer você e a câmera junto. Ele anda gravando, né? Esse vertical tá lindo porque ele tem provavelmente tudo isso. Ele tem luz natural, que é um segredo, é isso. A adubação, a espécie certa. Exatamente. Então, para cada local que a gente está aqui, tem a espécie certa daquele microambiente, né? Então, nesse caso, tem irrigação, a iluminação é suficiente para esse tipo de espécie. E é tão inteligente, né, gente? Porque vocês estão vendo que tem um espaço na arquitetura entre o muro e a arquitetura do bloco de cá, que é onde entra a luz natural. E isso é incrível. E lá dentro ela está tão bonita, né, naquela parte interna. Ela invade o ambiente interno. E fica tão bonita quanto aqui fora. Essa era a integração que a gente queria fazer interno e externo, né? Entendi. Então, assim, aquela leitura, ela vem seguindo aqui para a parte externa. Legal. Jaiminho, faz essa imagem de externo e interno e depois a gente continua para lá, só para o pessoal entender que o que liga o interno e externo é exatamente esse jardim vertical que caminha ao lado do prédio. Lindo, parabéns, viu, Fê? Lindo projeto. Obrigado, Dil. Fê, nós vamos entrar agora num caminho delicioso que do meu lado direito aqui a gente já tem essa coisa francesa, não é? Porque ele puxa para isso mesmo quando a gente olha. Olha, aqui, por exemplo, essa espécie, ela, se for ver bem, ela não conversa com o estilo do jardim. Por que ela foi colocada aqui? Por causa das sensações que a gente quer provocar quando faz um projeto de jardim. Então, assim, aroma, então já vai aguçando os sentidos. Cor. Tá aqui, viu, gente? Queria que a TV tivesse cheiro para lavanda chegar até as pessoas que estão em casa. Deixa eu pegar uma folhinha dela que eu adoro. Vou roubar, tá? Uma folhinha. Não, quando a gente sente o perfume É demais, né? Parece que você sai. Então aqui, o que eu quis fazer aqui, eu quis uma monocromia, ou seja, o importante é o movimento da curva. Porque você pode ter esse movimento em contraste de cores. Né? Se você observar em outros pontos do jardim, vai ver o contraponto entre uma planta variegada, que é a listadinha, com uma planta vermelha. Então aqui não, aqui eu quis que o movimento fosse a curva e não o contraste das espécies. Tá? Então visão, contraste, volumetria, então você tem plantas com formatos de folhas diferentes, alturas diferentes. Tudo isso proporciona movimento ao jardim. E essa sensação que a gente vai tendo é de harmonia, que eu acho que é isso que os jardins, desde a época do Império, né, da Europa, com as espécies deles, mas o que eles queriam passar, né, para a realeza? Essa sensação harmoniosa e de uma natureza reconstruída de acordo com o olhar humano, né? Porque é muito interessante. Você vai pegar espécies, você vai criar a sua própria natureza, né, Fê? O cenário. O próprio cenário, é essa palavra, obrigado. Porque desde a realeza vem essa coisa de criar cenários no jardim. Se a gente pegar, por exemplo, o estilo renascentista, né? Que os jardins acompanhavam. A Revolução Industrial, né, na Inglaterra, o estilo inglês veio dessa informalidade, ou seja, eles queriam acabar com aquela coisa ortogonal do renascentista. Então era trazer o mais próximo possível do que era a natureza. Então começou a plantar meio aleatório, mistura de planta, que isso então, por exemplo, Burle Marx vem dessa coisa de fazer o aleatório, da mistura de espécies para dar movimento. Quando você fala de Burle Marx, por exemplo, a gente vê muito pro tropicalismo, né? O Brasil é muito rico, né, na botânica, nas espécies.
O que você acha, por exemplo, você pode ter um jardim renascentista no Brasil? Você acha que dá para fazer isso? É possível, quer dizer, uma casa neoclássica, que a arquitetura vem para esse lado, mas você tem uma preferência, por exemplo, por espécies tropicais? Qual que é a sua preferência pessoal? Agora eu quero saber do Fê. Tropical. É tropical? Sim, clima mediterrâneo, clima tropical. Eu acho que a diversidade caminho, né? Você cria um caminho então, pra tá gente. vendo? Você vai passeando literalmente pelo jardim. Não dá para imaginar esse caminho reto, né? Quer dizer, dá, mas não é a mesma sensação. Aliás, ele fica curto, né? E À você medida que você ondula ele, você torna esse caminho mais longo e mais aprazível. E né? você vai tendo tempo de olhar Observar. para as laterais. Gente, é arte, tá? Olha, porque, assim, elementos de paisagismo, né? Pedra, madeira, que compõem todo esse cenário, porque não é só planta, né? É verdade. Dá para você compor com vários elementos. Haja vista a construção, né? Porque na verdade ele faz parte do jardim. Porque a linha do jardim está na linha da sua arquitetura, que tem a ver com seus interiores, então tá tudo... Olha, gente, que delícia. A área gourmet ele teria que ser branco, porque senão a interferência, por ser um volume muito grande, a interferência ia ser muito grande. Tá certo. A arquitetura tinha que ser branca, Tem que né? ser branca nesse caso. Essa espécie é linda, como é que ela O chama? agapanthus, ele está agora em pré-florada. Vamos sim. Tá. E altíssimas, por sinal. Aqui elas se adaptaram muito bem. Inclusive tem um pendão de flor ali que acho que dá 1,20 m, 1,30 m de altura. Realmente. É aquela bola roxa, o agapanto, né? Vamos falar de algumas espécies que você usou aqui para quem está em casa para inspirar. Aquela que está na beira do muro lá embaixo, como é que chama? Amaranta tricolor no pé do muro. Amaranta tricolor. Isso. Depois eu venho aí com a pleomele, variegada, listadinha, verde e amarela. Que são dracenas, tá? Depois vem a dracena tricolor. Se você pegar as tonalidades da pleomélia, dracena tricolor, você vai cair na amaranta tricolor. Ah, entendi. Você misturou os tons vermelhos e verdes nas outras espécies. Exato. Quer dizer, isso que dá toda a harmonia, é quase interiores, é quase fazer interiores, né? Exatamente. Só que com plantas, com coisas vivas, né? Isso é lindo. Agora, pro lado de cá, você já usou um pouco de cor, porque a gente está longe lá da piscina, já está aqui na parte do fundo da casa, né? Foi de propósito usar a cor aqui? Foi, para contrapor com a monocromia. Então eu uso essa planta para dar o contraste, porque assim, quando você joga o contraste, a visão vai para onde está chamando a atenção. Ainda mais vermelho, né? Ainda mais vermelho. Então, porque isso aqui são neve na montanha, só que agora, terminaram a florada, foi podado. Então, assim, eu precisava de um ponto de atração para elas. A neve da montanha é aquela que dá florzinha branca bem pequenininha, ela fica toda branca. São essas duas maiores aqui. Dos quartos, né? Então, assim, como a gente vê que veio na monocromia lá do roxo, do lilás, entro aqui nas pleomélias e aqui foi o foco de atração para a vista, que é o vermelho, que vai chamar atenção para neve na montanha. E essa do muro não é neve na montanha, já é uma outra espécie, que também é branca. Isso daí é uma mussaenda amarela. Nossa, gente, os nomes são estranhíssimos, né? Precisa fazer um curso só para aprender os nomes, né? Como é que chama? Mussaenda. Tem a seticrésia, né? Parece uma filha louca, mas... Nem no cachorro dá. Nem no cachorro Seticrésia, vem já aqui. Não dá, gente, os nomes são bem complicados. Ô Fê, vamos embora por esse caminho para ir conversando com você. O Jaiminho pega a gente caminhando, indo embora. E você deixando o seu recado final do porquê a natureza é tão importante na vida das pessoas, e por que elas têm que dar mais atenção, seja para um vaso, para uma varanda de apartamento, para um jardim tão grande quanto esse. Por que se manter perto da natureza e das plantas é tão importante? Porque nós fazemos parte da natureza, nós somos uma parte desse todo. Não dá para desconectar uma coisa da outra, nós sentimos falta disso. É necessário, é vida. Se você está dentro de um apartamento, se você não tiver uma planta, não existe vida dentro da casa, do ambiente. Você falar de vida com Fernando Castiglione, né, gente? Quer conversa melhor? Imagino ele como agrônomo que é, como paisagista, ver o que acontece hoje com a Amazônia, o que acontece hoje com o Pantanal brasileiro, o que acontece com todo esse desmando que virou, desse cuidado que a gente não está tendo com um grande patrimônio que a gente tem no Brasil, que é a natureza, que nos cerca, né, Fê? Então vamos rezar a Deus que as pessoas tenham mais consciência, que preservem mais, para que a gente tenha todos esses passarinhos cantando
com a gente, não é? E que tem a natureza nos rodeando o tempo todo. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço pela oportunidade e estou à disposição para qualquer outro assunto. Que delícia, não é? Fernando Castiglione para você. Quer um jardim bonito? Cuide bastante e chame um profissional especializado, porque vocês viram que não é fácil, né? O profissional é que vai dar esse jeitão, desde organizar os vasos internos da sua casa, da sua pequena varanda, até grandes jardins. Tem profissionais especializados para isso, como o Fernando Castiglione, seja para arquitetura, seja para o jardim, seja para a beleza que tem que ter em volta de você. Vai embora não, a gente está voltando já já. Belíssima primavera para vocês. Obrigado, Fê. Obrigado, tio.